Chegamos a mais um episódio. Esse episódio promete porque ele tem um dos melhores títulos de toda essa lição, esse guia de estudo, porque ele diz: por que Cristo é diferente? E estamos aqui com eles, do meu lado, meu fiel escudeiro, Pastor Saulo, dá o seu salve. Olá, olá, você que nos acompanha no nosso podcast Além do Sábado, seja muito bem-vindo, prazer estar com você, tá? Muito bom, ele é sucinto. Pastor Saulo foi sucinto. Aqui do meu lado ele, Pastor Victor, agora pastor de São Gonçalo, Escola Adventista de São Gonçalo. Dá o seu salve, pastor. Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, pela graça de Deus, viu? É um prazer estar novamente com vocês. Como o pastor falou, estamos agora em São Gonçalo. Acompanha lá na rede, Instagram, viu? Escola de São Gonçalo, CASG, viu? Tamo junto e bora para mais uma lição em nome de Jesus. Já se vendeu, né, pastor? Virou a chave. Já virou a chave. E olha, nós temos aqui na nossa bancada uma presença feminina. Ela, nome diferente. Não é diferente, pastor? É sua ovelha, não é, pastor? Sua ovelha. Qual é o nome da sua ovelha, pastor? Alex. Como é que pronuncia? Alex, falou certo. Alex. E como é que se escreve Alex? A-L-A-X, com acento no primeiro A. Nossa vida! Ela que é filha da Carla, pessoa queridíssima. Vamos lá, Alex. Falei certo? Falou certo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente está aqui nessa mesa para aprender, né? Claro, esse tema é muito importante, me impactou bastante, que a gente possa aprender Muito bom. essa conversa. Alex, você tinha outro tipo de cabelo, não tinha, Alex? Dei uma inovada no visual. Era 2026, cachos, né? sim, exatamente. Para 2026, cabelos novos. Como é que tá o coração, Alex? Tá batendo. Mas está batendo por alguém? Está aí à procura de um grande amor? Não. Nada? Em Caraí, Central de Niterói, Nada. lá em São Gonçalo. Não tem um jovem bonito, de Deus lá não, na escola? Sempre tem. Sempre tem, olha aí. Olha, menina de Deus, viu? Eu fui pastor dela. Menina do Senhor, menina do Senhor. Quando eu estava ali ao lado do pastor Saulo, eu estive juntamente pastoreando essa moça. Estamos torcendo por você, Alex. Amém. Já que temos você aqui, já te constrangi suficiente, pede a bênção do Senhor pra gente. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por estar aqui. Que o Senhor nos conduza nesse momento para falar sobre um assunto muito importante e relevante e que a gente saia daqui renovado. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Amém, muito bom, muito bom. Olha só, eu gostei muito da lição de domingo, porque ela conta uma história, ela cria uma imagem. E eu quero dividir com vocês, você que está pegando o guia de estudo e já está batendo um olho aqui, aprendendo. Olha só, imagine uma conversa entre os mestres religiosos mais influentes da história. Maomé, profeta do islamismo, fala sobre as mensagens do Alcorão. Buda, o príncipe que abandonou o luxo, compartilha o caminho para a iluminação. Krishna, figura central do Bhagavad Gita, tenho certeza que não pronunciei certo, ensina sobre dever e devoção. Então, chega Jesus e afirma não ser apenas o mestre, mas o próprio caminho, a verdade e a vida. Jesus é diferente. Jesus é muito diferente. Me falem por que Jesus é diferente. Compartilha com a gente, como diz o pastor Saulo, os telespectadores. Compartilha aí, por que Jesus é diferente? Rapaz, Jesus é diferente porque a gente vê uma simplicidade quando a gente devia ver glória, suntuosidade. Sim, quando a gente vê a descrição de Jesus, né? De que ele era Deus pleno, eterno como Pai, né? Por meio dele todas as coisas foram criadas. Como essa pessoa tão grande pode se tornar tão pequeno e indefeso?
como essa pessoa tão poderosa se despiu e se tornou alguém tão simples, né? Um bebê Então, indefeso. Jesus é diferente pela sua simplicidade, Jesus é sendo ele sendo tudo, né? Jesus é diferente porque você encontra os dois extremos nele. Você encontra a simplicidade, você encontra a grandiosidade, você encontra, tá, a pequenez dele, na sua insignificância, entende? Então, na sua singeleza como um bebê, como alguém tão simples, mas no entanto recebendo presentes de rei, né? Você encontra tanto contraste em Jesus. Jesus é diferente. Então, Jesus é diferente porque ele, apesar de receber doações para sua campanha, tá? Não tinha um lugar para reclinar a cabeça. No entanto, pedia para jogar um anzol e pegava um peixe para pagar um imposto. Entende? É muita Olha coisa. só. Ó, mas deixa alguma coisa para eles. Vamos lá. Alex, fala lá. Fala, Rapaz, Alex. impressionante. O pastor Saulo falou tantas características. Se a gente pudesse numerar, eu acho que ele falou mais de 10, tranquilamente. Mas para vocês dois. Isso que ele citou no Isaías 53, né? Fala que Jesus ele não viria com uma aparência de rei, uma pessoa rica. Na verdade, diz que ele seria um servo desprezado, né? Rejeitado. E eu acho que isso impacta a humanidade também, porque quando a gente fala de Deus, geralmente a gente espera uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa que tem uma personalidade mais rude, mas na verdade Jesus, como o pastor Saulo falou, ele se colocou humilde, né? Ele encarnou para se colocar no nosso lugar, para entender as nossas dores. Então eu acho que Jesus também é diferente, porque ele viveu tudo que a gente viveu, né? Boa, boa. E para você? Eu acho que ele era Deus. E porque ele era Deus, ele era diferente. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Eu creio que ele era Deus, né? E porque ele é Deus, ele era diferente. Ele é diferente. Aqui nós encontramos uma frase muito interessante. Ele não é apenas um líder espiritual, mas ele é um Deus único e profundo, um Deus pessoal também. Isso eu acho muito bonito. Ele é Deus, mas a gente vai ver na lição que ele também é humano. Ele se fez humano por nós. Mas tem uma frase, pastor, do C.S. Lewis, muito conhecida, né? Lembro que eu li ela na faculdade, que era muito interessante, que ela fala assim, ó. Ele diz assim, C.S. Lewis: a gente tem que saber que uma pessoa que fez as afirmações que Cristo fez não pode ser considerada uma boa pessoa moral. Porque, como assim? Ou Legal, isso aí. porque ou ele é um lunático, maluco, a ponto de falar que ele é um ovo frito, ou próprio diabo em pessoa, ou ele é Deus, ou ele é filho de Deus. Ou ele é um, ou ele é outro. A gente tem que escolher quem Deus é. Se ele é um maluco de pedra ou se ele realmente era o que ele disse ser. Porque por mais que esses mestres que a gente leu aqui agora, Buda, né, Maomé, fizessem afirmações, ninguém fez as afirmações que Cristo fez. Só ele fez. Então ele é diferente. Você falou do C.S. Lewis. Se a gente não fosse brasileiro, né? A gente fala Lewis. Olha só, um homem, é uma citação que está na lição também, nessa parte do jantar diferente, né? Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Porque ele fala assim, o cara está sendo arrogante, não? O cara está se achando. De duas umas, ou ele seria um lunático, cara, você fez a descrição certinha, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então ele seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Isso está no Cristianismo Puro e Simples, que é um livro muito especial. Foram meditações e mensagens que o C.S. Lewis fazia no período da guerra, e aí foram compilações da rádio, das mensagens que transformaram esse livro, que explica muito sobre o cristianismo. Agora, a gente percebe de cara quem está no outro nível, né? Porque a gente tem pessoas direcionando o caminho e Jesus dizendo que ele é o caminho. Então a gente percebe que a gente está no outro nível. Jesus E ao puxa. mesmo tempo que ele aponta também o caminho, né? Ele aponta. Exato. E ele aponta para si mesmo. Sim. Então a gente tem aqui um ser muito diferente. Não dá, por exemplo, pegar o Jesus e colocar com o panteão egípcio. Olha a postura dos deuses egípcios. Coloca ele junto ao panteão grego.
Olha como é que é o panteão grego. Olha a história da origem, né? O pai que engoliu os próprios filhos, e os filhos fazem uma rebeldia no Matou os estômago, irmãos. que mata os irmãos. Então, você percebe que não existe nenhuma história de divindade se oferecendo em sacrifício para a salvação daqueles que o adoravam. É sempre Isso aí é uma característica única, né? de os Jesus, adoradores que oferece sacrifício. Né? que oferecem sacrifício. E agora é o Deus que oferece sacrifício para salvar aqueles que deveriam adorar. A gente sobe de nível muito rapidamente. Eu queria dividir um negócio com vocês. Vamos ali para a lição de terça, o Evangelho segundo os não cristãos, e vocês vão perceber que tem aqui um joguete aqui falando de Tácito, de Plínio, o Talmud. E eu queria que vocês dessem uma lidinha rápida aí e escolhessem um deles para a gente poder contextualizar essas essências históricas de Jesus e como isso foi bem documentado. Dê uma olhada, escolha um para compartilhar. Vou Victor, ficar com a 4. com a 4. O Talmud, né? O Talmud. Pastor Saulo. Plínio Jovem. Plínio Jovem. Álax. 7. 7. Talo. Dá uma olhadinha e compartilha com a gente o que esses personagens falam e constroem a respeito de Cristo. Começando por Victor. Vou ler aqui, viu? Tá bom? A graça de Deus. O Talmud. Uma coleção de escritos rabínicos judeus, embora contrário a Jesus, reconhece sua existência. Um trecho do Talmud babilônico menciona, abre aspas, na véspera da Páscoa, Jesus foi enforcado. Por 40 dias antes da execução, um arauto anunciava: ele será apedrejado por ter praticado feitiçaria e desviado Israel da fé. Fecha aspas. Então a gente tem aqui uma citação histórica da existência, discordando da morte, mas um reconhecimento Que histórico. existiu. Vai lá, Álax. Outro antigo historiador, por volta do ano 50 d.C., escreveu sobre a escuridão no dia da crucificação de Jesus. Um autor posterior, Júlio Africano, comentou: Talo, em seu terceiro livro de histórias, tenta explicar essa escuridão como um eclipse solar, o que me parece totalmente irracional. Então a gente tem aqui uma citação histórica sobre o que a Bíblia diz no momento da morte, uma mudança. Escuridão, né? Climática. Exatamente. Pastor, Plínio Jovem, governador romano por volta do ano 112 depois de Cristo, relatou ao imperador Trajano como era o culto cristão. E aí, abre aspas, tem o hábito de se reunir num dia fixo antes do amanhecer e cantam entre si hinos a Cristo como a um Deus. então, a percepção que o cristianismo, após a morte de Jesus Cristo, e aí é até muito legal, né? Porque o cristianismo, a palavra cristãos, ela surge de um termo pejorativo. As pessoas falavam tanto de Cristo, tanto de Cristo, tanto de Cristo, que a pessoa lá vem os cristãos. É igual a pessoa fala só do Corinthians, lá vem o corintiano. Ele fala tanto do Flamengo, lá vem o flamenguista. Eles falavam tanto de Cristo que eles disseram assim, olha, e aí é o reconhecimento. Eles perceberam que havia uma divindade. Em Roma, num dos montes, né, são 7 montes, e um dos montes que tem lá, o Paladino, eles foram, todo monarca que assumia, cada César ia destruindo, soterrando e construindo suas próprias edificações. Em uma dessas escavações, acharam um desenho de um garotinho chamado Pedro, que ele tinha desenhado, ou melhor, o amigo dele estava debochando, fazendo bullying, e desenhou um crucifixo, ou uma cruz, crucifixo não, uma cruz, com uma pessoa morta com a cabeça de burro. Olha lá, Pedro com o seu Deus. Então, a percepção na história é de que as pessoas entendiam que Jesus ele não era só um grande profeta, como a gente estudou a percepção do islamismo, né, no domingo passado, ou meramente um grande maestro ou um filósofo. Ele era Deus. Um fato interessante também é que esses filósofos, né, eles não eram cristãos,
mas eles comprovavam historicamente que Jesus existia. Mas assim, eu acho que a dúvida deles é quem Jesus era. Por isso que tinha essa interrogação, né? Ele era um lunático, para falar assim de si mesmo. Então, o fato de Jesus ser diferente é que historicamente ele é comprovado que existe, mas as pessoas elas não sabem quem ele é de verdade, né? Não conhecem. Muito bom. E eu acho que essa pergunta é a pergunta que a gente vai seguir no próximo bloco. Quem é Jesus? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Quais são os títulos de Jesus? A gente volta daqui a pouquinho após os anúncios da mesa, falando quem é Jesus. Fechou? Segura aí, só um pouquinho. A gente já volta. Voltamos e já voltamos com a pergunta cerne, aquela que precisa ser respondida e será respondida à luz da Bíblia. Eu poderia até ter perguntado para vocês quem é Jesus para vocês, né? Mas não irei fazer, porque o mais importante não é a sua opinião, é a opinião da palavra de Deus. Brincadeira, uma grosseria gratuita. Perdão, perdão. Gente, seguinte, Jesus é apresentado nas Escrituras como mais que um mestre. Mais que um mestre. Ele é mais que um profeta. Ele é o próprio Deus. Por isso, Pastor Victor, pegando os textos já dados pela lição, pelo guia de estudo da Bíblia, o que diz em Isaías capítulo 9, versículo 6? Fala bem assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Dá uma olhada aí, é só a descrição. Fraco. Ele já começa a dizer, olha, é o Príncipe da Paz, Deus Forte, o menino... Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Então já coloca Deus dentro desse patamar. Jesus está acima desse contexto de profeta, acima desse contexto de grande sábio. Ele é um grande sábio, ele foi profeta, Filósofo. tudo, mas ele é Deus. Alex, Mateus capítulo 1, versículo 23, o que é que diz aí? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus, ok, mas com quem? Com a gente. Está perto da gente. Pastor Saulo, vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O que é que a palavra do Senhor diz? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Começou em uma brutalidade, né? Porque assim, se você não sabe o alfabeto grego, a primeira letra é o alfa e a última letra é o ômega. Então ele deve assim, eu sou o começo, o começo e o fim. Ele já começa numa brutalidade, já escancarando. Vamos colocar assim, ó, eu sou aqui e sou aqui. Continua, pastor. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que é, Todo-Poderoso. que há de vir e o Todo-Poderoso. É forte, não é? O João, quando escreve esse texto, um texto iluminado, inspirado e revelado, ele coloca a pessoa de Jesus Cristo em um patamar diferente. Esse texto aqui harmoniza com o texto de Isaías, né? Deus forte, né? Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. É muita força. Agora, quando eu paro para pensar nisso, como é que eu me relaciono com ele? E aí eu devolvo para a mesa. Como é que eu devo me relacionar com ele? Eu acho que Provérbios fala muito isso, né? Provérbios é com tremor e temor. Com respeito, sabendo quem é Deus, e também com tremor, sabendo o que ele pode fazer. E com isso, eu ser submisso a ele, a sua vontade, as suas leis, mandamentos, para que eu consiga viver
de acordo com sua vontade. E eu tenho um pensamento, pastores e Alex, já tem, né? Acertou. Amém, amém. Que ser cristão é muito difícil. E ser cristão para mim nesse mundo é muito difícil. Porque tem muitas coisas que nos bombardeiam. Mas quando a gente entende que a gente pode ter poder, pode ter ali a graça de Cristo, a sua misericórdia, eu consigo, por sua graça, vencer a dificuldade, vencer os pecados. Não porque eu sou bom, porque Luiz pode vencer os pecados, mas porque Deus, Espírito Santo, me ajuda nesse processo. Então, saber quem é Deus, eu temendo Ele, tremendo a Ele, vendo quem eu sou e quem Ele é, eu consigo de forma prática viver nesse mundo de acordo com sua vontade e também com o seu caráter também. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma forma de me relacionar com Deus é de forma pessoal, né? E apesar desse Deus ser tão grande, tão eterno, tão, né, poderoso, ele também é o Deus conosco. Ele é o Deus que está comigo, ele é o Deus que está aqui com a gente, ele é o Deus que está presente, né? Então não é uma impossibilidade essa relação. É o fato de que Deus é um Deus grande, é um Deus eterno, mas ele é um Deus que está aqui, não é um Deus que está apenas no céu, não é um Deus que está apenas distante, né? Ele é um Deus que está próximo. Então eu me relaciono com ele de forma pessoal, individualizada, né? Muito bom. Quer Eu somar? acho que a É. gente aprende a se relacionar melhor com Deus quando a gente entende o amor sacrificial dele, né? Que foi algo além. Que é a Por missão ex- dele, né? Isso. Quando eu vejo os 10 mandamentos, eu converso muito isso com as pessoas do meu trabalho, né? Elas perguntam, mas por que que tem que guardar os mandamentos? Por que que tem que guardar o sábado? Eu acho que os mandamentos é um reflexo de quem Cristo foi na Terra. Uhum. E, na verdade, o mandamento não é uma regra que a gente tem que seguir. Na verdade, o mandamento é o reflexo de Cristo. Então, se a gente ama a Cristo, se a gente serve a Cristo, a gente automaticamente obedece seus mandamentos, que é o reflexo dele. Então, quando a gente se coloca em posição de se render a ele, de entender o amor sacrificial, o porquê que ele morreu por nós, a gente entende que esses mandamentos nada mais é do que o reflexo de quem ele é. É como a gente vive, né? Por exemplo, não matarás, não furtarás. Por que que não matarás? Porque Cristo, É não, assim, né? Ele é ele assim. é assim. Então eu acho que é um reflexo de Cristo, né? A gente precisa entender o amor dele e entender que esses mandamentos não são uma regra e que não necessariamente se a gente for é, cumprir os mandamentos a gente vai ser salvo. Mas a gente já foi salvo e os mandamentos consequência, né? Digamos assim, é uma consequência. Uma Na consequência. salvação. Ó, eu gosto, e peguei aqui o que diz lá em Desejar Todas as Nações, inclusive, este é um livro que todo adventista, todo cristão deveria ler. Você deve pegar um Maravilhoso. livro, esse livro, Desejar Todas as Nações, da Casa Publicadora Brasileira, da CPB, e criar um plano de leitura. Inclusive, eu acho que tem na internet. Facilmente você acha o plano de leitura para fazer a leitura do Novo Testamento com o Desejar de Todas as Nações, pelo menos os evangelhos. Então você consegue fazer essa leitura. Um livro maravilhoso. Ele, O Caminho a Cristo, tem muita coisa a nos ensinar. Eu sou fã da série Conflito dos Séculos, que pega patriarcas e profetas, profetas e reis, Atos Apóstolos, porque amplia demais a nossa compreensão. Então fica aí a dica de leitura do podcast Além do Sábado, O Desejado de Todas as Nações. O horário já está começando o trava-língua, mas ó o texto. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra poderia ser realizada unicamente por um ser em todo o universo. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-la conhecida. Sobre a escura noite do mundo devia se erguer o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha um outro texto também do mesmo livro, agora na página 35 e 36. Todo o tesouro do céu está aberto àqueles que a ele busca salvar. Havendo reunido as riquezas do universo e abertos os recursos do poder infinito, Deus entrega tudo nas mãos de Cristo e diz: tudo isso é para o ser humano. Usa tudo isso para provar que não há, na terra e no céu, amor maior que o meu. É Lindo, muito. né? Lindo.
Profundo, né? E é muito diferente. É muito diferente. Ele nos ama profundamente. Ele nos ama profundamente. Ele está buscando todas as formas. Por isso que eu disse no podcast passado, no último episódio, que a gente precisa entender que quanto mais eu busco, quanto mais eu permito que ele entre na minha vida, e talvez eu permita isso nos momentos que eu me sinto mais fragilizado, mais impotente, é o momento talvez que Deus se sinta mais feliz, porque é o momento que ele está cuidando e resolvendo a nossa vida como foi o plano dele. Ele cuidando como pai. Eu fico pensando, eu sei, o Victor não é, Alex também, não tem a paternidade, maternidade, mas a gente que é pai, a nossa maior alegria é doar, é dar, é cuidar, é amar. A gente dá um presente, a gente fica mais feliz do que os nossos filhos que receberam o presente pela condição de a gente poder dar o presente. Imagina isso no nível cósmico da divindade. Imagina o quanto Deus não se sente feliz em nos dar bons presentes. Perceba como Deus não fica feliz em ver a gente com relacionamentos saudáveis. Imagina o quanto Deus não fica feliz em ver a gente se envolvendo com a missão que Ele preparou para a gente, curando nossas questões emocionais, nossas questões financeiras, nossas questões de compreensão da sua divindade. Então, no momento que você se sente mais frágil, é o momento que a graça e o amor de Deus se torna maior na sua vida. Por isso você não pode desfocar, não pode relativizar e não pode fazer comparações, porque Jesus Cristo está aqui. Os outros são sábios, que receberam inteligência daqui para poder fazer as construções, as falas e as percepções que eles tinham do mundo. Deixei vocês calados, né? Tá Bom bom. fechamento, bom fechamento. Bom Parabéns. fechamento. Deixei vocês calados. Mas tá bom, gente. Mas eu quero fechar aqui com vocês. E vou pedir aqui, porque, olha, ficou bom isso aqui. Eu acho que eu vou fechar aqui, viu? Gente, é o seguinte, ó, depois que eles já desceram a deixa, ficaram caladinhos aqui só observando falar, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Ficamos aqui, encerramos o podcast. Brincadeira. Gente, um recado sobre a sua experiência com Cristo para quem acompanha o podcast. Pensa um pouquinho, respira, olhando para a câmera. Alex, sua primeira vez aqui, a câmera está aqui nesse cantinho. Pastor Saulo já sabe onde está a câmera. Victor, já veja ali, ela está no mesmo lugar de sempre, porém as nossas câmeras diminuíram, né? Antes eram câmeras grandes, agora é uma câmera pequenininha. Mas, na sua experiência com Cristo, diga para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, porque Ele é diferente para você. Começando pelo pastor Saulo. A minha experiência com Cristo, a característica mais marcante é a característica da humildade, né? E é algo que a gente precisa tentar copiar, é algo que a gente precisa entender, assimilar. Toda vez que eu me refiro a Cristo, quando eu estudo sobre Cristo, quando eu me deparo com os escritos a respeito dele, eu vejo a marca da humildade. E esta é uma imagem que sempre vem à minha mente quando eu me refiro a Cristo. Então, na minha relação com Cristo, eu sou contagiado pela marca da humildade dele. Muito bom. Victor! Tem uma palavra que, para mim, ela é crucial de vida e para a vida. O amor é uma palavra que gera todas as outras palavras, né? Mas a palavra que eu mais gosto e me identifico é graça. Graça. Saber que um Deus que, tremendo, grandioso, escolheu nos criar, escolheu, após o pecado, vir se fazer homem e morrer por nós, a ponto de voltar para nos buscar. E quando eu vejo quão grande é Deus e quão pequeno eu sou, eu vejo que Deus é gracioso. Quando eu vejo como eu sou pecador, o quão eu erro e vejo o que Deus faz por mim, eu vou de cara, eu não mereço isso. Não mereço isso, mas mesmo assim Deus faz. E quando eu olho pra minha vida, eu vejo, caramba, Deus fez tudo isso aqui sem eu merecer.
Muito bom. Esse Paulo fala que ele é o pior dos pecadores, né? Então eu sou o segundo. Porque quando eu erro, como sou pecador, e Deus continua me abençoando, graça após graça, graça após graça. Isso é graça, é amor e é misericórdia. Alex, A palavra transformação. Eu ouvi uma frase uma vez, não lembro do autor agora, mas dizia assim: o maior argumento do cristianismo não é o discurso, é uma vida transformada. boa. Né? Então, o que eu levo para minha vida é da transformação que eu tive depois que eu conheci a Cristo. Né? Porque, enfim, deu um branco. Pensei que você tinha se emocionado. Não me emocionei, não. Mas basicamente é isso, né? A gente ser transformado por Deus quando a gente se coloca à disposição dele de amar, de entender o porquê que quem ele é de verdade, a gente consegue ter uma vida transformada. Boa, boa, boa. A minha palavra, não sei se existe ela, mas a minha palavra vai ser fazedor. Eu acho que para mim, meu relacionamento com Cristo e por ele ser diferente, é que eu tenho descoberto de novo que Deus faz tudo novo. Ele é um fazedor de novas histórias, de novos começos. Deus é um fazedor de novas criaturas. Ele é um fazedor de muitas coisas. Aí lembrei da música do Arautos, né? Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. É isso, a gente fica por aqui, a gente volta domingo que vem com um novo episódio, seguindo o guia de estudo da Bíblia, para que a gente possa estar mais pertinho de Deus. E hoje eu faço a oração e peço a bênção do Pai sobre as nossas vidas, e nessa semana que começa agora, para que a gente possa estar sempre com Ele. Continue acompanhando o podcast Além do Sábado, nos siga nas redes sociais, existem algumas propostas para o Instagram, específicos para o Instagram, existem algumas propostas que estão surgindo para o canal do YouTube, então fica atento porque esse ano 2026 promete e o podcast Além do Sábado só está no comecinho. Oremos, grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos enviou teu Filho e teu Filho, ele arrebentou demais. Além de ser tudo para a gente, ele nos deu condição de salvação, se aproximou, cuidou e tem nos transformado, tem nos dado graça, sendo o exemplo de humildade e fazendo tudo novo de novo, conforme ao querer dele, para a nossa felicidade. Cuida de todos nós, cuida dos nossos amigos que nos acompanham nas diversas redes sociais, em teu nome. Oramos. Amém. 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 Ficamos aí, por aqui, você aí, onde você estiver. Podcast Além do Sábado.